Qual é o caso? Que eu não conheço esse aqui específico. Esse caso trata a respeito da indústria de comércio, proteção dos direitos animais, né? E eles são expostos à A do comércio, do beleza, comércio. beleza. Boa, essa aqui ficou boa. Bom assunto. Começa por aqui, eu Tá, numerei, entendeu? Tá, 1, esse que é 2, Tá, aqui eu vou botar aqui, ó, mas eu preciso que você coloque as características da ADI. O que é uma ADI? Assim, de uma forma genérica. Aí eu preciso que você me fale, de acordo com a Constituição de 88, as características da ação direta. E tem uma lei 9... Porque de um jeito ou de outro vai acumulando experiência, intelecto para a prova. 9668. Muitas coisas que tem numa prova de bombeiro, policial, vai precisar de uma prova de concurso do direito. Muitas provas ainda pedem português, matemática. É o que mais tem, né? É o que mais pede. É de 99, mas eu nunca lembro o nome. Nossa, tem muito por melhores. Ainda mais da FGV. 9868. Aí você vai lá na lei 9868, e cita as características de uma de ADI. acordo com os artigos, né? Aí você vai ver lá, uma ADI é uma ação que é proposta, né? Todas as vezes que uma lei ou um ato normativo federal ou estadual estão incompatíveis com a Constituição, né? Podem propor a ADI, de acordo com o artigo tal da Constituição, as seguintes pessoas, né? Bacana. Então é isso, vai explicar mais ou menos Legal. o que é uma ADI, beleza? 2. A ação foi proposta por quem? A ação foi proposta higiene pessoal, perfumaria, beleza. Está querendo questionar a competência da LEG em ter criado a lei de registro geral. Tá, mas eu só preciso saber a lei. Qual é a lei? Qual é a lei? O número da lei? Entendeu? Sim. Esse aqui que é o ato normativo, tá? Na verdade, isso aqui seria aqui. A questão 3 é a 3 lei. deveria estar na 4ª. Isso. Tá. Então, qual é a lei? Aí você vai explicar. A lei estadual número tal trata do assunto tal, proibindo, deve ser, né? Proibindo que as indústrias aqui no estado... É de qual estado? Isso daí foi proposto no Rio de Janeiro. Tá, então do estado do Rio de Janeiro, a lei número tal do estado do Rio de Janeiro, que determina que as indústrias de comércio, aí você vai me explicar o que está dizendo lá, tá? Sim. Houve conflito entre direitos fundamentais, né? Isso. Então aqui, na verdade, se é direito fundamental, exatamente, a gente tem que falar da Constituição, tá? Além desses artigos aqui da competência, o que está sendo discutido principalmente na ação é a competência, é isso? Não, é a questão dos direitos mesmo dos Então, animais. você tem que ir lá no artigo dos... Então você vai colocar aqui, ó. Bem-estar animal e tal, Então, o direito deles. Então vamos lá. Então tem que ser a livre iniciativa, que está lá no artigo, acho que é 193, depois você confere, tá? Então, porque se eu falo que tem conflito, eu tenho que explicar o conflito aqui. Então, qual é o conflito? O conflito é, né, o entendimento aqui que essa matéria, né, esse conteúdo, ele está, né, de um lado, a livre iniciativa, ou seja, a indústria de comércio, né, tem a livre iniciativa de exercer a sua atividade econômica. Aí você tem que me explicar o princípio da livre iniciativa. E lá no artigo 225 diz que não pode, tem algum parágrafo que diz que não pode ter maus tratos aos animais. Isso é o conflito dos direitos fundamentais, entendeu? 225 está lá, né? Em algum parágrafo fala que não pode haver tratamento, né, cruéis, tratamentos cruéis com os animais aqui, beleza? Então, esse é o conflito entre direitos fundamentais. A indústria realizar a sua atividade econômica pela livre iniciativa, tá? E o artigo 225 aqui, o parágrafo, ele fala dos direitos animais. Deixa eu ver aqui.
Nossa, 220 é sobre a comunicação, né? O direito de imprensa. 225, é meio ambiente. E tem a CF aí, baixado? Tem CF? Não, aqui na internet mesmo. Cadê? 166 ainda, tô quase perto. Passei. Deixa eu ver a primeira livre iniciativa, só para confirmar, porque como eu não falo muito esses artigos no dia a dia, A gente esquece, né? aonde você tem por objetivo bem-estar, Ordem 3. história de as funções sociais, não, acho que é antes. Ó. Nas 170, agora é o que eu tô vendo na memória, quer ver? 170. 65. 67. 170. Agora sim, a ordem econômica fundada na livre iniciativa, tá vendo? Ok, então aí é 170. 170, e você vai me explicar o que é livre iniciativa. Agora vamos lá no 225. Todos têm direito ao meio ambiente saudável. Exatamente, isso é 225. Exigia, Essa promover. questão 4. Parágrafo segunda frase. Parágrafo 1º. Proteger a fauna, né? Vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco a função ecológica, provoquem extinção da espécie ou submeta animais à crueldade. Inciso. Mas tinha que ser nessa aqui. É na questão 4, então. Na questão 4. Vamos lá, pode ser também nos argumentos dos ministros, né? Mas aqui tem que ficar mais identificado, tá? Sim, tem que estar mais Que explícito método, no princípio, 4. hermenêutica no caso concreto, que elas se alinharam e começaram a se ordenar piscando de maneira síncrona, entendeu? Onde ele fala assim, aí as pessoas estão discutindo se é certo ou errado. Esses argumentos aqui de criação de município, o que tem a ver aqui? Isso que eu não estou entendendo. Então, essa questão eu deixei até em vermelho, porque A lei fala em criação de município, isso que eu não, eu não quero não, você pode. não tem Por isso que nada. eu botei em vermelho. Pô, não tem nada a ver. Essa Acho foi a que ela versão pegou- que ela pôde imprimir hoje, entendeu? Aí, Não, pô. Se você está me falando que é a questão de competência, e aí a questão de competência que tem que ser tratada aqui é estatual, né? Pela Associação Brasileira dos Magistrados. desconsidera a parte vermelha. Tá. E aí você insere também a questão da competência aqui, tá? Além desse conflito, né? Também há uma divergência quanto à competência para legislar. Se o Estado ou a União pode legislar, entendeu? Então, além desses dois conflitos, você coloca também essa questão da competência, tá? Aqui no 4. O método, aí vocês têm que ver. Como lei complementar, né? Aí vocês têm que ver se foi o método científico espiritual, que eu acho que não foi, tá? Que eu acho que não foi aqui. Um daqueles métodos lá. Normalmente o método tópico problemático que é o mais utilizado, tá? Nós estávamos em dúvida entre esses dois mesmo. Esse aqui é o mais utilizado. Tá. Aí trabalha em cima desse. Método tópico problemático. Realmente fiquei na dúvida entre esses dois. E qual foi a decisão? O STF reconheceu inconstitucional a lei ou não?
reconheceu constitucional. Constitucional? Tá, beleza. Então, no final, foi jogado O método tópico problemático. A Associação de Magistrados pediu aos magistrados. Aí aqui no final tem um placar dos ministros. Tá, então dá uma melhorada nessa aqui, nessa 5 não tá legal não. A Tá? 5 não tá boa, ok? Não, tem que... Trabalha em cima do método tópico problemático, explica melhor o que é o método nessa. Voto mesmo. Tá, eu só ia pedir aqui para deixar no primeiro parágrafo explícito o placar. Sim. Então foram... Então, como é? Foi 5 a 5? Como é que ficou aqui? Tá faltando um voto. Juliane esqueceu de um ministro aí. Então, porque assim, porque assim, os dois foram procedência. Um foi 4 parcialmente o integral, mas 5 foi pela procedência e 5 pela improcedência. Aí não terminou o Não julgamento. terminou. Vamos rever essa questão. Então tá, mas aí deixa explícito assim, foi 6 a 5, pelo jeito deve ter sido 6 a 5. Então, tá? antes de colocar isso aqui tem que ter Ó, o placar. o placar final foi de 6 a 5 pela procedência da ação. Ponto. Aí vai explicar mais ou O menos. voto Tá? de cada ministro. E aí eu preciso que vocês expliquem aqui os principais argumentos desses 4, desse aqui, e quem foi o contrário, o que eles argumentaram de forma contrária, para eu saber quem ganhou, qual é a tese que ganhou. Eu preciso saber qual é a tese que ganhou aqui no final. Tá ótimo. Tá? E aí depois só ver a questão. As referências nós pusemos no final. Tá, mas aí dá uma melhorada de acordo com a regra. Tem que botar legislação aqui, doutrina, jurisprudência, tá? Então, aqui doutrina. Então, por exemplo, você pegou de site, aí você tem que botar de acordo com aquele modelo que a gente colocou lá. Por exemplo, né? Aqui, ó, Jus Brasil Hermenêutica Constitucional 2005. Disponível em acesso em, só não organizada. Tem a letra lá, né? Não é essa letra, né? Times 12. Então, eu criei um arquivo para seguir a configuração do arquivo. Tá bom? Perfeito. E todas as leis que vocês citaram aqui tem que estar na referência também.